o crescimento do uso de remédios antidepressivos no Brasil. Presta atenção, uma pesquisa que acaba de ser divulgada mostra que o aumento no consumo foi mais de 12%, principalmente entre adultos com idade entre 29 e 58 anos. O levantamento foi feito com base em informações de mais de 2,5 milhões de brasileiros. Segundo os dados, gente, os antidepressivos estão atrás apenas dos antibióticos em número de prescrições. Esse aumento estaria relacionado à maior abertura da população para falar sobre saúde mental e buscar ajuda profissional. E aí a gente sabe, né, que quase 12 milhões de brasileiros sofrem com a depressão. E o preconceito ainda é muito grande. A maioria das pessoas nem fala que toma remédio. Por quê? Porque tem medo de ser taxada como doida. Tem medo de ser taxada como desequilibrada. E, gente, muitas vezes o medicamento salva. E esse é o nosso assunto de agora. Você já sofreu? Você sofre de depressão? Como é que é essa realidade? Manda pra gente seu comentário, porque aqui no nosso estúdio eu recebo o psiquiatra, doutor Álamo Lutfi. Muito obrigada, doutor, pela sua presença. Seja bem-vindo, boa tarde. Roberto, é um prazer, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E a gente vai ouvir também a história de duas mulheres, a Mirielle e também a Maísa, que elas enfrentam a depressão. Vou começar com você, Maísa. Você descobriu há quanto tempo? Como é que foi que isso apareceu na sua vida? Boa tarde, tá ligado? Primeiramente, boa tarde. Na verdade, eu sofro de depressão já tenho, acho que uns 5 anos, né? Quero ressaltar que não é uma tarefa fácil lidar com isso. Perdi vários empregos também por causa disso, porque tem pessoas que falam bem assim, você tem que se tratar. Hoje em dia, muitas pessoas falam bem assim, você tem que tratar da saúde mental, mas isso é um fato só de falar, que quando você começa a tratar, realmente isso não existe. As empresas te mandam embora, porque vai ter surto, porque vai ter vários tipos de coisas. No meu caso, começou muito na minha infância, né? Não tive uma infância muito, vamos dizer assim, não tive uma base familiar muito boa, onde 90% da minha família era dependente de químicos, né? Então, a minha mãe, ela simplesmente dava a gente para os outros. Então, sofremos muito tipo de coisas, como abusos, né? Vários tipos de situações tristes. Só que nessa época a gente é criança, então a gente não tem essa coisa na cabeça, o que está acontecendo, o que deixou de acontecer. E a gente só vai passando aquilo e se tornando uma normalidade. E a gente chega à fase adulta. E quando a gente chega à fase adulta, a gente vê que isso impacta muito na vida da gente. E aí impactou na minha vida, eu sempre trabalhei muito e teve uma hora que parei, e quando eu parei, eu me vi realmente doente. Tentei suicídio, já fui parar em hospital várias vezes, com 80, com 90, com 100 remédios de vez tomado, e procurei ajudas, psiquiatras, psicólogos, inclusive eu faço até acompanhamento hoje até com uma psicóloga, uma psiquiatra. Recentemente estava internada numa clínica também. E o que eu tenho para falar, Roberta, é que não é fácil. Não é fácil para quem tem e não é fácil para quem convive com quem tem também. Porque é muito difícil conviver com uma pessoa que tem depressão. E não é uma frescura. E eu sempre costumo falar na minha casa assim, depressão é para os fortes, porque os fracos já não existiria mais. Nossa, Maísa, desde já a gente agradece muito por você abrir uma parte da sua vida com tanta sinceridade para que a gente possa falar desse assunto que precisa ser falado, que precisa, né, trazer informações sobre isso. O doutor, inclusive, está aqui para ajudar a gente nesse debate. Mas antes, Mirielle, como é que foi com você? Boa tarde, Boa Beto. tarde. Desde a infância também, né? Uma infância muito sofrida, uma infância interrompida. Aí veio logo a fase de querer, com 12, 13 anos, já me sentir adulta. Aí começar com tabaco, álcool, aonde eu consegui, graças a Deus, me livrar ano passado, que faz, né, mais de um ano que
Estou limpa em relação a vícios, mas aos remédios, BUP, eu continuo tomando e não durmo sem clonazepam. É impossível porque a insônia, ela persiste. Por mais que eu busque uma solução de ler, de ouvir algo para entreter, nada. Eu viro a noite toda acordada, eu vejo o dia chegando assim e causa agonia, porque às vezes eu nem estou preocupada com nada, mas a insônia, ela continua persistindo. E aí, para quem tem sintomas de depressão, né, para quem vive esse histórico associado à insônia, tudo isso pode virar uma bola de neve. Doutor, exato. Assim como a gente ouviu a história da Maísa, da Mirielle, do pessoal que está em casa, que vai participar com a gente aqui no nosso WhatsApp, é assustador pensar que houve um aumento de 12% no consumo de antidepressivos nas farmácias? É uma configuração de apresentação da doença que vem se mostrando em números agora no comércio das medicações, né? A depressão sempre teve um papel muito penetrante na sociedade há décadas, né? E agora está um pouco mais acentuado. Talvez a gente possa pensar que a colaboração de um estilo de vida que é muito carregado de obrigações com a família, com o jeito que a gente aparece para a sociedade, com a forma como nós somos criados. É muito interessante o relato de que uma das grandes vulnerabilidades para você apresentar transtorno mental e inclusive a depressão é você ter tido uma infância difícil, com condições de estresse parental, como foi relatado, e não é muito fácil, quer dizer, não é muito fácil, é muito difícil de uma criança metabolizar um ambiente desorganizado, ela se confunde com aquelas brigas achando que ela tem que tomar um lado, ou então que ela está vulnerável e não consegue construir o seu ser sem ter muita fragilidade envolvida. As pessoas atualmente, como você disse, elas têm buscado mais alívio para esse mal-estar, esse sofrimento. E está tendo um excesso? Porque olha só o que a Maísa falou, que ela já chegou, né, a ponto de ter o consumo de 80, 90, às vezes 100 medicamentos no dia. A Mirielle está aqui falando que ela não consegue se livrar de medicamento até mesmo para dormir. Está tendo um excesso nesse consumo, doutor? Existe um paralelo de todas essas situações. Aumenta-se a necessidade de uso porque as condições clínicas necessitam de uma abordagem farmacológica também, não só farmacológica, mas multidisciplinar, com psicólogo, mas também existe uma baixa tolerância a você por qualquer estímulo negativo, porque a vida é composta por alguns desafios, né? E a tristeza em alguns momentos vem, e muitas vezes isso pode ser considerado também motivo para se tomar remédio, e na verdade uma conversa, colocar as coisas que estão acontecendo pode ser suficiente, mas os relatos que a gente teve aqui são suficientemente importantes para que a gente interprete que a necessidade de combinação de medicações para a gente se manter estável, se manter funcionando durante o dia, evitando algumas situações e comportamentos que são prejudiciais, elas são necessárias, né? Mas também existe muito preconceito também, né, doutor, com esse tipo de medicamento, né? Existe muito preconceito, como eu estava dizendo, a nossa sociedade ficou muito complexa e existe ainda, o preconceito ele já vem de muito tempo atrás e as pessoas realmente não chegavam aí ao consultório médico para fazer avaliação de saúde mental, porque aquilo incomodava ela, incomodava toda a família. Até mesmo como aceitação, né?
E atualmente existe um outro processo que eu estava comentando, que é de você aumenta a sua dificuldade de você tolerar as coisas da vida e acaba procurando em remédio uma coisa que é mais do descansar, uma coisa que é mais da conversa, da gente parar em família, em amigos, no trabalho e ter um momento que não é só de cobrança, é um momento de compartilhar. Então, esses momentos estão cada vez mais difíceis. Você se reconhece, Maísa, nessa fala do Dr. Álamo, que, por exemplo, no momento que às vezes você precisava, sabe, descansar, buscar ajuda de amigos, até mesmo uma terapia, enfim, ter um momento de relaxamento, você já recorria imediatamente para o medicamento? Sim, o medicamento, como ele disse, é um refúgio. Por quê? Porque quem tem depressão é uma dor, é como se dentro da gente tivesse um vazio. E esse vazio, às vezes, ele aumenta de uma tal forma que a gente quer que ele pare. E tem muitas pessoas, elas, isso é comum, as pessoas se mutilam. Por exemplo, eu aqui nos meus braços, né, tenho mutilações. E aí as pessoas falam bem assim, mas por que você está fazendo isso? Não, é porque a dor é tão grande, Roberta, que você quer aliviar uma dor causando outra para você tirar essa dor que está te consumindo. Porque se você deixar essa dor que está te consumindo, você realmente comete o suicídio. Entende? Então, quem está do lado não tem essa noção. Quem está do lado acha assim que você é doida, que você está fazendo isso. Eu já ouvi pessoas virar para mim e falar bem assim, por que você tem depressão? Você tem casa, você tem isso, você tem aquilo, mas a depressão não está relacionada ao que você tem. A depressão está relacionada ao que você passa e ao que você passou lá dentro, entendeu? E assim, eu sei que o tempo aqui é muito curto, mas se um dia eu te parar para contar a minha história, e eu contei isso para uma psicóloga, e ela falou bem assim, eu quero te conhecer um pouquinho melhor, Maísa. E eu sentei com ela 10 minutos e contei. Aí eu falei bem assim, doutora, a senhora quer que eu pare agora ou a senhora quer que eu continue? Aí depois ela falou bem assim, não, para, porque eu estou nos 5 minutos, eu estou nos seus 5 anos ainda. Aí eu falei bem assim, você está nos meus 5 anos? Então tá bom. Aí eu falei com ela bem assim, então, doutora, agora você me responde uma pergunta. A senhora é médica, a senhora é estudada, a senhora estudou para isso, e agora eu quero te fazer uma pergunta. Se a senhora passasse a metade do que eu passei, a senhora teria ou não depressão? Ela falou, não tem como não ter. Eu ouvi isso de uma médica, não tem como não ter. Porque o tempo que a gente tem aqui é curto, mas isso é uma coisa muito grandiosa. Por isso é e que as pessoas não falam, entendeu? E assim, o remédio, ele é um remédio, é um alívio. Dormir, descansar, a mente, descansar. Mas quando você acorda, o problema está ali e às vezes está até maior. Tem muita gente que está acompanhando agora o Fala Espírito Santo e tem o mesmo sentimento, tem enfrentado a mesma dor. Olha só o relato que chegou para a gente. Boa tarde, eu sofro de depressão há muito tempo e reiniciei um novo tratamento devido a ter perdido o meu marido agora no dia 24 de dezembro. Não está sendo fácil e não teve jeito. Ela está aqui falando, eu sou a Luciana. E o preconceito sempre existe, até mesmo dentro de casa, da família, ou até mesmo dos próprios profissionais da saúde, né? Que atende a gente, dependendo aí. Tem um relato também da Josiane de Sotelândia de Cariacica, falando que teve depressão durante 8 anos, ficava sofrendo, tomando muitos medicamentos, consulta com psicólogo, psiquiatra, porém ela foi curada quando largou os medicamentos, foi para a igreja, trabalhou a mente e hoje ela é liberta, não toma mais nada, está feliz, graças a Deus. E é claro que ela também frisa aqui que cada caso é um caso. Mas ela diz, ninguém me aguentava, nem eu mesmo me aguentava, chorava dia e noite. Tem outro relato também de uma pessoa que toma medicamento há 5 anos, foi diagnosticada com ansiedade compulsiva,
depressiva, início de depressão, transtorno do pânico, ouviu de pessoas próximas que eu tomasse cuidado, pois poderia perder o marido, porque os remédios deixam a mulher fria. Por isso ela acredita que muitas pessoas não falam que usam remédios, o preconceito é muito grande. Você imagina a cobrança, que você tem que sustentar seu casamento, que você tem que manter a sua relação, que você é mãe, que você precisa trabalhar e ainda enfrentando a depressão. Como é que foi para você lidar com todas essas questões, Mirielle? Beta, eu tive uma missão na minha vida, que sempre foi proteger minhas filhas, para não passarem pelo que eu passei na infância. Então, graças a Deus, elas não passaram. E eu pude, segurar aquilo tudo para mim, sozinha, até que um dia eu contei para elas o que me deixava tão aflita com elas, né, com o bem-estar delas. E elas me entenderam, choraram comigo, mas essa questão desse tratamento que eu fazia desde criança, isso já era uma dor, assim, terrível, que eu tinha que segurar. E ali eu me casei e, não falando mal de ninguém, mas o casamento não teve sucesso, porque só piorou a minha situação. Então, quando eu me separei, aquilo foi pior ainda, porque eu me tornei uma pessoa que fazia mal para mim mesma, além de fazer mal para o próximo. Eu falo porque a bebida, os vícios, eu não corria para os remédios, eu evitava os remédios. Eu sorria, eu brincava, assim como até hoje. Alguns vão saber agora, mas eu não deixo transparecer, porque eu quero ser forte, eu quero mostrar que não, isso não vai me atingir. Dá para ver que esse tema te deixa emocionada, né? Leva a gente lá atrás, aonde a gente realmente nunca gostaria de ter passado. Nunca, nunca. Tem mais relatos que não param de chegar para a gente. Boa tarde, Roberto. Eu sofri muito com a depressão, fiquei muito tempo em um quarto escuro, mas lutei, procurei ajuda com psiquiatra, tomei muito remédio, hoje eu estou curada. Tem gente falando, boa tarde, já estou cansada de ser chamada de doida, já não aguento mais isso. Outro relato, eu sofro muito com depressão, ninguém me entende. Tá? Somente quando eles veem que realmente eu não sinto mais tanta vontade de viver. Aí eles tentam acreditar, mas mesmo assim falam que é frescura. Eu tenho crises horríveis de ansiedade e às vezes eu busco solução no álcool. Ó, o relato também da Mirielle também, né, se coincidindo com o dessa telespectadora. A Ana Paula Neves, daqui de São Cristóvão e Vitória, fala que sofre com depressão desde 2020. Sofreu surto psicótico, desde então toma medicamento controlado. É difícil, pois é uma jornada, né? No entanto, envolve vários aspectos, desde a infância, que por sinal não foi fácil, mas tem fé em Deus, que tudo pode passar. Daqui a pouquinho eu vou ler mais relatos, mas é interessante que a gente vê muita gente falando desse consumo excessivo de medicamentos. Diante de uma crise, às vezes diante de um surto, isso pode ter que tipo de efeito? Um efeito rebote? Qual é a consequência desse consumo excessivo, doutor? A depressão e os transtornos mentais, eles são complexos. É uma complexidade de... os relatos de eu estou escondendo, eu estou sofrendo muito e estou escondendo porque eu tenho vergonha, porque eu não quero atrapalhar os outros. Uma das formas de alívio, que também foi comentado, é você fazer uso de substâncias, né? Que aliviam um pouco da ansiedade, mas depois causam mais problemas para a família. Tem gente, às vezes, até que dobra a dose do medicamento. Certamente. Você me fez uma pergunta que ela é muito interessante, porque a depressão não é uma coisa técnica essa, não é uma doença, a depressão é um transtorno. E a depressão, ela pode compor a história da sua vida e a história do problema de saúde que você tem, que não é exclusivamente a depressão. Você pode ter TDAH e ter depressão, você pode ser um vovô, estou entrando num quadro de demência, de Alzheimer, vou ter depressão. Você tem essas depressões que a família inteira tem vários relatos de pessoas que na família tiveram depressão muito grave. Você tem
a depressão, que ela é fruto dessa infância, que vocês duas contaram relatos que são... É muito doloroso a gente saber, e ela tem razão quando ela diz, se alguma pessoa passar por aquela experiência que eu passei, é quase impossível me tornar uma pessoa com um comportamento tranquilo. Estou sempre me achando ameaçado. A criança, ela precisa de proteção, né? Então, se ela entra em locais em que gravemente atingida, ela ser colocada em um lugar de vulnerabilidade, ela cresce completamente... completamente sem condições de estabelecer outras relações com as pessoas mais próximas ali, que eu tinha que ter confiança para ir abrindo o meu leque de social. Eu não conseguia aqui, porque com o resto eu iria conseguir. É muito difícil fazer isso. Os remédios, por conta de a depressão compor diversos problemas, você pode causar muito mal tomando eles sem ter a ajuda de um profissional, porque existe, por exemplo, uma depressão bipolar. Se eu tomar, aí eu estou na fase de depressão. Aí, o que eu faço? Estou com depressão, vou tomar remédio para depressão. Só que o seu problema não é só aquele. Daí você vai instaurar... Pode ser, né? Existe essa possibilidade de você mudar a doença para aquela fase grave, que a pessoa fica completamente descontrolada, sem sono, acelerada. E pode aumentar também a dependência desse medicamento, doutor? A gente não fala em dependência. Precisamos entender que os remédios, eu costumo dizer que são uma bênção. Imagina viver sem os remédios. A gente já viveu anteriormente, era uma tristeza, era pior ainda. Os remédios, eles têm o lugar deles, de auxiliar, de oferecer para a gente um pouco de organização para poder encarar os desafios. Você fez você deu um exemplo. Eu vou até, então, consertar a minha pergunta, me perdoe. Pode gerar um quadro de dependência, dependendo dessa maneira... que a pessoa administra ele ao longo do dia? Sem o auxílio profissional, fica difícil manipular, acrescentar, associar, retirar. Fica muito difícil. Existe, sim, algumas medicações que não são os antidepressivos, que aí é a classe dos remédios que a gente chama de sonífero, de remédio para dormir, que é o Rivotril, que é o Alprazolam. Esses remédios podem causar dependência, eles passam a não fazer mais tanto efeito para dormir, você vai realmente escalando a medicação até chegar com doses que você até dorme, mas no outro dia você não é possível você ter um desempenho intelectual que... E tem muita gente falando aqui da dependência desse tipo de remédio para dormir, de soníferos, né, clonazepam. Tem um relato aqui, eu sofri de depressão, cheguei à conclusão que depressão é uma doença invisível e não diagnosticada por quem está perto e ainda nos acham vitimistas, né? Ou seja, a pessoa precisa da validação da família. Isso é muito importante para que ela também se reconheça e busque ajuda. Tem gente falando, eu fui recomendado pelos médicos, né, para tomar remédio, para dormir, perdi 2 filhos dentro de 3 meses. Meu Deus, ela fala, imagina a situação trágica, mas eu confiei em Deus, mesmo tendo vários sonhos, vários dias, vários meses. Hoje eu durmo sem precisar de remédios. Eu tive uma infância também muito difícil. Olá, boa tarde. A Terezinha também está falando que depressão é um veneno, que fala do mal que faz para a pessoa, o remédio antidepressivo, né, que o ser humano às vezes precisa no auge da agonia. Também tem outro relato dizendo que, ouvindo o relato aqui, o depoimento, acredito ter sido da Mirielle, está falando que está revivendo tudo que ela passa também. Enfim, tem muita gente se identificando com esse assunto, mas essa pesquisa que foi feita traz um alerta, que é o quê? Um consumo de antidepressivos, um aumento nesse consumo, um aumento de 12%. Então, a gente também, ao mesmo tempo, precisa, como o doutor Álamo disse, né, doutor? Ter uma prescrição, um acompanhamento médico. Sim. Às vezes, a gente vê amiga emprestando receita para outra amiga, mãe emprestando receita para filha para comprar o medicamento. E isso é muito perigoso, né?
é muito perigoso, a complexidade do nosso comportamento eletrônico, ele tem favorecido as pessoas adquirirem os remédios, e aí eu digo qualquer remédio, o antidepressivo, o para dormir, aquele remédio para o TDAH, e eles conseguem sem receita e são entregues em casa. Vários pacientes meus têm utilizado esse tipo de forma de adquirir a medicação, e isso é muito perigoso, porque como a gente estava conversando, naquele momento está se apresentando como depressão, mas eu sou um paciente que é dependente de álcool e drogas, eu sou um paciente que tem bipolaridade, eu sou um paciente que é borderline. Então, esses diagnósticos todos, eles podem se apresentar em algum momento como depressão. E daí você fala, não, eu tenho depressão, eu tenho que tomar um remédio antidepressivo. Até que é uma das possibilidades, mas a gente tem que sempre ter em mente qual é a causa certa, porque a gente pode estar, eu melhorei a minha depressão, só que daí eu criei um problema muito mais difícil de controlar. É um assunto complexo e precisa mesmo do Estado, né? A saúde como um todo tem um lugar de abertura para a criança ser acolhida, a família ser acolhida. Se a gente pegar as notificações do Conselho Tutelar de família que está desorganizada, de criança que está sofrendo... Se fosse tratado desde a raiz, né, doutor? Que está tendo ali na escola um comportamento que, evidentemente, é causado por uma distorção ali do ambiente, e que isso no futuro é difícil de ser regulado. Vamos repensar, tá? De que maneira nós estamos, inclusive, criando as nossas crianças, educando, corrigindo, isso é muito importante. Maísa, obrigada pela sua presença, eu quero você de volta aqui em outras oportunidades no programa, viu? Um beijo no seu coração. Mirielle também, Mirielle se emocionou, Obrigada, viu, gente, durante aqui o programa, e a gente agradece toda a sua força também em estar com a gente mais uma vez. Uma boa tarde. Obrigada também, doutor. Boa tarde.